Estamos iniciando mais um podcast, o Vale em Pauta. Hoje o nosso convidado é o prefeito Nilton Hirota. Ao meu lado, William Rodrigues, para sua conversa inicial. É isso aí, doutor. Estamos aqui com o Nilton, ele que é registrense, prefeito atual, 2021 a 2024, 4 vezes vereador, 2 vezes vice-prefeito, 1 vez presidente da Câmara e mestre enxadrista. Muita gente conhece Nilton como seu professor, né? O querido professor. Nilton, antes da gente passar a palavra para ti, fazer qualquer pergunta, em comum acordo que a gente decidiu te chamar, porque entrevistamos aqui todos os pré-candidatos ou os candidatos a prefeito, né? Samuel, o próprio Renato e a Sandra, e muitas vezes eu citei seu nome. Muitas vezes eu fiz algumas críticas sobre o seu governo e eu penso que nada mais justo que chamar o Nilton aqui e algumas perguntas eu pretendo refazê-las para que ele tenha aí a oportunidade de responder. Eu acho que nada mais justo, né? Homem para homem, olhar para olhar. Fique à vontade, seja bem-vindo, tá? Doutor. Bom, o Nilton Hirota, faltou algo na biografia que eu acho que ele tem orgulho. Primeiro, ele foi radialista. Foi radialista da Rádio Regional, AM, na época. Também foi no Conselho Estadual de Educação, e eu sei bem porque era colega da minha sobrinha e afilhada lá no Conselho Estadual de Educação, que muita gente não sabe, é um cargo importante não remunerado. O pessoal não ganha nada para ser Conselho Estadual de Educação. E é o pessoal que estuda vários processos, muita coisa. É um cargo importante. Foi diretor de escola também. Exatamente. Então, a pessoa ligada ao ensino, sem contar que na 99 eu entrevistei ele várias vezes com relação ao xadrez, porque ele é o grande incentivador do xadrez na nossa região. Bom, Nilton, para começar, foi vereador, prefeito, essa gestão tua de prefeito, qual foi a maior satisfação sua e qual foi o momento que você ficou mais chateado? Olá, Cristiano. Olá, William. Prazer estar aqui no podcast, né? Eu sou homem de rádio também, então sempre sou disposto, né, a usar o microfone para que as pessoas possam me ouvir. Bom, eu estou muito feliz, né, com o mandato que a gente realizou. A gente foi muito bem avaliado por órgãos importantes, né, como a USP, Fundação Getúlio Vargas, Rede Bandeirantes de televisão. Fomos colocados aí, Cristiano, pela Rede Bandeirantes, 9º município do estado de São Paulo, né? 15º do Brasil, e depois agora recentemente da Fundação Getúlio Vargas e da USP, do INSPER, 30ª melhor eficiência de gastos, né, no Brasil, entre mais de 5.200 municípios. É lógico que hoje a rede social ela é implacável, né? Então e também eu gosto de ouvir as críticas, às vezes são construtivas, às vezes nos ajudam também. A minha grande satisfação foi poder realmente cumprir 85% do meu plano de governo, né? Construir uma equipe bem técnica, bem competente do ponto de vista humano, e a gente conseguiu realizar muitas coisas, transformar a cidade, e são coisas que só o tempo vai poder mostrar para a população, né? O tempo é o senhor da razão, já dizia o grande mestre, né? Eu concordo muito com esta frase também. A maior decepção, eu não tive poucas, na verdade, né? Tive poucas, mas na verdade acho que a questão é de você ter que enfrentar aquela coisa da corrupção, né? Que ela é uma coisa terrível no Brasil inteiro. Estava lendo hoje ainda, né, que os deputados estão afirmando que essa eleição municipal foi a eleição que mais teve caixa 2 no Brasil, e eu concordo com isso, né? E até há uma crítica de você não poder os empresários financiarem, talvez seja mais transparente dessa forma do que da forma como a gente acaba vendo que acontece, né? E as pessoas comprando voto com dinheiro, literalmente, a gente viu isso aqui até na nossa cidade, né? Então, enfrentar a corrupção foi muito triste, ela também entranhada na administração, você tem que buscar combatê-la a todo momento, né, de diversas formas também. Então isso foi triste, mas eu fiquei muito feliz pela receptividade que tive da população, porque as minhas ideias, às vezes meio revolucionárias, acabaram dando muito certo, as escolhas que eu fiz, até no tempo da pandemia, foram muito boas também, acho que acabaram dando resultado. E como disse no início, só o tempo dirá, né, como é que foi esse governo, porque diante das redes sociais, né, que são maléficas, né, aquele ódio mortal dentro delas também, e as instituições totalmente respeitáveis, como eu citei agora há pouco, eu prefiro ficar com esse lado de cá. Tenho recebido muitos prêmios, que estou indo essa semana para mais um prêmio também,
inclusive uma viagem internacional, mas a gente está com a consciência tranquila de ter montado uma equipe competente e ter feito o melhor para a cidade, cumprindo, como eu disse, 85% do meu plano de governo. Newton, me explica uma coisa. No começo da sua gestão, era uma maravilha a Câmara Municipal. Você tinha os vereadores todos apoiando tudo que você propunha, era uma maravilha, tinha a maioria absoluta. De repente, os vereadores, grande maioria, se surgiu contra você, alguns até com ataques pessoais. Como é que você vê isso? Como é que você explica isso? Na verdade, a minha relação com a Câmara foi, desde o início, muito boa, né? Muito boa. Eu tive 12 vereadores apoiando os projetos da gente, mas de repente, quando chegou na metade do mandato, 2 ou 3, né, que não vão ser mais vereadores, né, começaram a fazer críticas infundadas, na minha opinião. Isso acabou contaminando a população, criando um clima, sabe? Aquele clima, lembra da época da creche que foi atacada lá no sul, né? Criaram um clima de terror, como se isso fosse acontecer na nossa cidade, e isso absolutamente não vai acontecer. Pode até acontecer, porque ninguém está livre dessas coisas ruins, né, que aparecem hoje no mundo, mas foram essas críticas por parte de 2, 3 vereadores, mas sempre, desde o começo, eles podem afirmar para vocês, sempre recebi todos eles no meu gabinete, atendemos, fizemos muitas coisas em conjunto, né? E até a vereadora Sandra foi recebida por mim lá várias vezes, ela que é do PT, né? Mas também foi uma relação muito respeitosa com ela. Então eu tinha, na verdade, os 13 vereadores, né? É verdade. E ajudamos a construir o governo junto com eles também. Mas de uma parte para frente começaram a pensar em reeleição. E eu sou contra a reeleição, porque eu acho que quem é eleito tem que cumprir dignamente o mandato, sem pensar em querer ser reeleito ou pensar em outros cargos futuros também, né? Foi isso que aconteceu, né? A relação com a Câmara, por incrível que pareça, sempre foi muito boa, muito amistosa, né? E muito do diálogo também. E foi assim desde o começo, eles se reuniram comigo a hora que quiseram, sempre vão no meu gabinete a hora que querem também. Os nossos secretários, agora diretores, atenderam os vereadores prontamente em todas as situações. Nunca deixei que o nosso secretário fosse se insurgir contra qualquer vereador, não atenda. Se for de interesse público da população, pode atender. E foi assim, e transcorreu dessa forma também. Infelizmente, no final, votaram contra alguns projetos. Eles têm direito, né, de vetar o meu veto, mas eu queria desafiar qualquer vereador que viesse a público dizer que leu o que eu escrevi quando eu vetava, né? É direito você votar contra o veto. Só prerrogativa. É prerrogativa, mas eles têm que ler o que eu escrevi para poder ter argumentos para dizer, não, nós somos contra o veto que você está apresentando. Mas isso, infelizmente, acabou não acontecendo. Era uma leva, né? Uma leva, e o pessoal seguia tudo aquilo, meio que unanimemente, né? De forma assim, que não é racional isso, mas enfim. Mas você ficou magoado com algum vereador no Não, final? por incrível que pareça, não. Eu sou um cara de paz, né? Todo mundo me conhece, eu sou um cara do bem. Eu não guardo ódio nem rancor, Inclusive, uso razão, né? Eu até queria complementar que toda pessoa que fala do Newton fala justamente isso. Para as pessoas saberem dividir o Newton professor, que é uma pessoa maravilhosa, e o mandato dele. Porque a gente sabe que é subjetivo. Sim, Vai claro. agradar um, desagradar outros. Sim. E eu queria pegar um gancho, Newton. Claro. Pelo seu balanço, parece que foi positivo. Sim, você concorda que, na sua visão, o seu mandato foi positivo. Você chegou em determinado momento lançar a sua candidatura para a reeleição, tá? Com o Jair Bolsonaro, com o governador, Sim. etc e tal. E em determinado momento houve a troca pro Renato Bolsonaro. Sim. Conversando com um membro do PL, ele me passou, agora se é verdade ou não, você fica à vontade para dizer, para esclarecer, que sua rejeição lá dentro, pelo que foi levantado, estava por volta de uns 72% a rejeição. Foi o que você disse naquele dia com o Renato, né? Exatamente. Então, eu vou te dar a oportunidade agora de esclarecer isso aí. Se o mandato foi, na sua visão, positivo, na sua opinião, o que deu errado para você não conseguir levar adiante a sua candidatura à reeleição? Não, a questão da rejeição é muito subjetiva, né? Falarem que estava 72%, né? Não é o que eu via nas ruas, né? Eu ando ainda com a cabeça erguida, sou muito bem recebido pela população, atendi muitas pessoas, né? Muitas pessoas mesmo, da melhor forma possível, me esforcei na área da saúde, né? Inclusive a área da saúde aqui é uma das áreas mais elogiadas por essas instituições, né? Somos a 36ª melhor eficiência em gastos na saúde do Brasil, né? Foi o que levou a gente a ter a 30ª posição, segundo o Instituto aí da Folha de São Paulo. Mas assim, eu na verdade, como eu disse, eu sou contra a rejeição, né?
a reeleição, aliás, sou contra a reeleição. E não estava muito animado, porque eu fui vereador 4 vezes, vice 2 vezes, e vice também consome um pouco da gente, né? Fui muito prejudicado na minha carreira, porque eu pagava para ser vice-prefeito, né? Isso, pouca gente consegue entender o que é você pagar para ser vice-prefeito, sem receber como vice-prefeito, né? Eu tirava do meu salário do estado R$ 4.500 por mês para poder ser vice-prefeito. Eu tava desistindo de ser vice-prefeito em 2018, quando surgiu aquele buchicho lá do meu prefeito, né? Eu falei, não vou largar o barco agora, porque se sobrar para mim tem que estar ali pronto para responder pelo povo que me elegeu, né? E aí desisti de ser vice, né? Porque eu não queria mais. Foi aquele período dos prejuízo. 100 dias. Ele Exatamente, aproximadamente 166 dias. 166 Foi dias, quando o né? Fantin foi afastado, Foi. a Polícia Federal foi na casa dele, aquela Sim. coisa toda, e se assumiram uma situação difícil, porque Difícil. você não sabia se ia continuar ou não, né? Exatamente, né? E aqueles 166 dias foram, na verdade, a marca da minha gestão que me levou a ser eleito depois. Porque eu falei, quem pôde Que foram exercer, boas. que foram Eu boas. tenho que concordar que foram boas. ótimas. Exatamente, né? Então, na verdade, assim, o que aconteceu, né? E aí a única crítica que eu faço ao atual prefeito eleito, Samuel, é que eu estava no PSDB, Certo. como prefeito. E aí, não sei o que vocês pensam disso, né? O partido foi tirado de mim, eu estando no cargo de prefeito pelo PSDB. O seu rompimento com o Samuel se deve a esse episódio? Não foi ou não? isso também. Na verdade, nunca rompi com o Samuel, né? Porque nós tínhamos conversado bem no início, né? E eu falei que eu iria falar que ia ser candidato, ele também, a gente ia seguir em frente assim, né? Mas o fato dele ter tirado o partido do qual eu era, né? Eu queria ficar no PSDB, eu não queria sair do PSDB, por incrível que pareça, porque na época do Gilson também falaram que se eu fosse por outro partido estaria eleito com muito mais facilidade do que foi, né? E isso é uma verdade também, mas eu enfrentei o PSDB, enfrentei Dória, né? Enfim, a crise, né? Então, mas ele também não ficou no PSDB, né? Porque Não, agora então, ele é PSB, né? Aí que tá, ele não precisava ter pego o PSDB do prefeito. Poderia que ter tava deixado eleito. Contigo Exatamente. e migrado para o PSB. Exatamente, foi o que ele Tá, fez. certo. Então ele migrou pro PSB, tirou o PSDB de mim e fiquei meio sem partido. Aí o prefeito ficar sem partido ficou meio estranho, né? Aí tentei ir para alguns outros partidos, né? E aí não deu certo porque começaram a segurar aqui, segurar ali, né? Fazer aquela coisa para não ter partido. E acabou sendo o PL aquele que me acolheu, né? Mas eu não tinha, assim, vontade, nem naquela época, de ser prefeito de novo, né? Não tinha essa vontade. Isso é uma verdade que eu estou agora confessando a vocês. Nunca tive, porque eu sou contra a reeleição, né? Sou contra a reeleição. E até eu já tive tido aquela oportunidade de 166 dias, né? Eu já estava bom demais, eu estava querendo descansar. Já está realizado. 66 anos, primeiro prefeito da cidade eleito aqui também, né? Primeiro nativo, né? Primeiro nativo, né? E vou continuar sendo, né? Porque Samuel... E o primeiro ex-vereador. Primeiro ex-vereador, primeiro japonês, cargo né? Assim, executivo, descendente né? também, né? Então, na verdade, aí quando o Renato mostrou falar que estava 72... Depois, quando o Renato começou a fazer a campanha, ele falou, pô, Nilton, mas você é querido aqui, todo mundo gosta de você. Todo mundo... Pois é, esse negócio de bafafá de rede social, ela contamina, né? Sabe? Ela vai levando as pessoas a ter uma imagem que não corresponde à realidade. Então, na verdade, acaba pesando. De tanto você falar uma coisa, aquilo acaba sendo uma verdade. Interromper uma Claro. coisa, você concorda que a rede social hoje está sendo aí algo perigosíssimo? Sim, porque sim. o pessoal na rede social inventa uma mentira, tal da fake news, Sim. aquilo espalha e de repente se torna verdade. É verdade, é verdade. Tudo na rede social acaba tendo um peso, né? De se tornar uma falsa verdade, né? E as pessoas acabam acreditando tanto que você acaba falando, né? Então, foi isso que aconteceu, na verdade. Quando o Renato falou assim que sua rejeição é grande, eu falei, beleza, pode pegar então. Eu já não estava afim, porque eu sabia quando eu filiei ao PL que ele estava inscrito desde 2023, eu acho, né, o Renato. Sabia que ele poderia ser uma solução, né? Então, vou deixar a roda seguir e aí, na hora oportuna eu vou, né, passar o barco para ele. Eu não tinha intenção, né, de concorrer com o Samuel. Não era a minha intenção essa, né? Certo. Bom, eu vou aproveitar Claro. e reproduzir aquilo que eu falei na frente do Renato, vou falar na Sim, sua sim. frente, tá? Sobre a questão de ser de esquerda ou de direita. O que eu disse foi o seguinte, Nilton Hirota, 4 anos atrás, esteve aqui na 99, Sim. né? E falou nesse mesmo microfone que era mais pró-centro-esquerda. Centro-esquerda. Tá? Até se eu falei esquerda no momento, eu sei que você gosta que seja Não, dito centro-esquerda. centro-esquerda. Porque quem é centro-esquerda é mais centro do que esquerda, né? Tudo bem, centro-esquerda. Uhum. Bom, teve aquela questão, aquele episódio lá naquele evento da Câmara Municipal, em homenagem às mulheres, Sim. que o senhor pediu ali 5 segundos em homenagem a Marielle. Sim. Sabemos que é uma pauta que irrita os Eu bolsonaristas, sei. por todo o contexto, eu não vou me estender aqui, né? Claro, claro. Além de alguns
eventos, né, que o prefeito participa, que também não é uma pauta de direita, e mais recentemente foi o que eu disse, né? Você lá no microfone disse o seguinte: eu sou bolsonarista e agora sou renatiano. Ou seja, é sine qua non. Se você é bolsonarista e renatiano, para mim é ser de direita, correto? Sim, mas assim, mais do que ser bolsonarista, porque na verdade, né, se você for analisar bem a minha vida inteira, as pessoas vão saber que eu não sou bolsonarista, né? Não concordo com as ideias do partido. Né? Então, quando eu falo assim que eu sou mais renatiano, eu estou valorizando o homem Renato, né? Isso não quer dizer que o Newton é de direita. Não, eu sou de centro, né? Sou de centro, na verdade, né? O PL foi o único partido que me abraçou na época que eu mais precisava, entendeu? Eu não sou de direita. Todo mundo sabe que eu não sou, entendeu? Eu não vou ser hipócrita para dizer que eu sou de direita. Eu sou de centro. Centro mais do lado esquerdo ainda. Vou confirmar isso aqui, né? Minha vida mostra isso, né? Então é só você olhar o que eu fiz na minha vida, você vai perceber que eu sou um cara muito preocupado com as questões humanitárias, né? Eu sempre digo isso, falo assim, você quer descobrir aquilo que o espectro político de uma pessoa não é o que ela fala, é o que ela defende. É o que ela defende. Então para mim tá clara essa questão. Eu Marielle, só estou reproduzindo, prefeito, claro. Porque eu falei na sua ausência e gostaria de te dar a oportunidade de esclarecer, tá bom? Doutor? Aliás, só para dizer, né? Pois não. Uma das questões que eu me senti desconfortável no PL é as pessoas saberem que eu não sou de direita. Então, eu falava muito essa questão. Por isso, quando as pessoas, eu sinto que as pessoas sabem que eu não sou de direita, né? Assim, então eu não queria me sentir desconfortável. Você acha que a sua rejeição, né, não sei que conta que eles fizeram, para chegar nesse 72, não tem um pouquinho disso aí? Tem também. Você tem um histórico mais à esquerda e tentar colar no Bolsonaro é como o Marcelo Comeron. Eu cansei de falar isso também. Há 4 anos atrás nós sabíamos que o Marcelo Comeron vinha do PV, não era uma grande figura lá à direita, né? E a gente sabe que na política isso pesa, né? Sim. O PV é um partido já que eu já fui filiado ao PSB já, né? Tive uma filiação ao PSB e o PV também foi um partido que me foi simpático. Eu sou um naturalista, gosto de natureza, gosto de um monte de coisas assim, né? Então, lógico que eu não concordo com desmatamento, não concordo com queimado, nada disso eu concordo, né? Isso, quem me conhece sabe disso, né? Então, com toda certeza. Tive uma rejeição até de algumas pessoas muito amigas. Pô, Newton, você me decepcionou? Não. Foi um momento, foi a contingência que me levou, né, a estar ali no PL. E eles me abraçaram muito bem, me aceitaram e eu falei, vamos lá. Mas eu vi que, sabe, eles não estavam muito satisfeitos, né? Principalmente os mais extremistas. Então eu não vou querer criar um clima aqui ruim, né? Então, agora, assim, você disputou e ganhou 5 ou 6 eleições. 7 eleições. 7. Quer dizer, é um vencedor na urna. Só perdi uma. É. Foi a vez que eu tive mais votos na vida. Para vereador, não foi? Foi a vez que eu tive mais votos na vida, 567. Eu lembro. E a única vez que eu gastei mais que um salário mínimo para ser vereador. Isso é uma coisa importante também, né? Sim. Nunca gastei mais que um salário mínimo para ser vereador. Então, toda a minha vida. Você tem experiência política. Você acreditava que o Renato Bolsonaro iria ganhar a eleição? Pergunta difícil, né? Com sinceridade. Com sinceridade, né? Não, eu acho que havia uma possibilidade, né? Só que havia a questão, assim, crua. Ele chegou meio tarde, né? Entendeu? Então não teve tempo. Se ele tivesse tido mais 1 mês e meio, talvez as coisas fossem se aproximar mais, né? É lógico que Samuel tem um nome já consagrado aqui. Ele já começou a campanha há muito tempo atrás, né? Tem um passado bom, né? Assim, foi prefeito reconhecido e tal, foi prefeito 2 vezes, deputado e tal. Ele tem um nome já estabelecido, né? Respeitável, do ponto de vista eleitoral. Eu sabia que ia ser difícil, né? Mas havia uma esperança, né? Mas eu sabia que pelo pouco tempo, né, que teve, e a equipe até também, foi né? bem, eu acho. Até foi bem. Foi né? bem, e a equipe? A equipe dele também estava... Os candidatos a ver pouca então, gente, tá, um partido pequeno. Partido pequeno. 10, né? 10 não, 26, né? Gente sem experiência, tem esse negócio. 26, mas gente sem experiência. Nenhum vereador lá de cá. Contra 140 é assim, uma luta difícil, né? Essas coisas no cinema dão certo, mas na vida real é um pouco diferente, né? Você conseguiu eleger algum vereador do teu grupo? O Adiar, né? Ele era do teu grupo? Ele é do partido, mas não era o teu grupo, porque ele é de direita. Na verdade, não, mas o Odier foi na verdade o Odier que quis que eu fosse pro PL. Ele que abriu as portas para mim. Eu brinquei com ele, né? Adier, tudo começou com Adier e tudo terminou no Adier.
É verdade, o Adier nunca Não, te ele largou sempre em hipótese nunca me nenhuma. largou. Ele me defendeu bastante, porque diante das críticas que se faziam, não, conheço o Newton é um cara honesto, Newton, sim. Ele sempre me defendeu. Isso temos que ser justo, né? Ah, Falar a não. verdade. Quanto à sua honestidade, É. eu nunca vi ninguém levantar um dedo, Graças a Newton. Deus, Assim, né? lógico que é aquilo que eu falo, né? É subjetivo um governo. Sim, Eu posso virar prefeito um dia Sim. e ser metralhado também, porque muitas pessoas vão gostar ou não. Eu queria falar sobre a Câmara Municipal, semana passada, votou as contas do ex-prefeito Gilson Fandin, Sim. né, no qual você estava na época lá, e foram negadas. Como que o prefeito viu essa situação aí? Não, o Gilson teve problemas com a Câmara, né? Problemas que... Você acha que tem motivação pessoal e não... Mas o parecer é do Tribunal de O Contas. parecer do tribunal, né? O tribunal, é Parecer do técnico. tribunal. Não, mas a Câmara pode discordar do Pode, parecer tudo bem, do mas tribunal. o parecer foi técnico. Foi né? técnico, né? Não é fácil, na verdade, não é fácil você ser prefeito nos dias de hoje, né? O Tribunal de Contas está realmente nos cobrando bastante. Eu já paguei 2 multas, né? Totalmente injustas, na minha opinião, mas paguei. E a terceira, eu fui no Tribunal de Contas. Poderia nos falar mês passado. a motivação? Uma foi do aterro, né? Até o Em sanitário? 2019, Tá. o aterro nosso estava nota baixíssima, Certo. era para estar sendo fechado, né? E aí nós teríamos que levar o nosso lixo para Grande São Paulo, ia triplicar o nosso gasto com lixo, né? Aí eu acabei notificando a empresa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e ela acabou saindo. Eu coloquei uma outra empresa no lugar. Ela resolveu o problema, né? Só que em 2009 aí o Gilson voltou, e eu recebi alguma correspondência do Tribunal de Contas, né? Aí eu não tive acesso a essa correspondência, não respondi. O fato de eu não responder me gerou essa multa. Motivou a multa. Eu resolvi o problema. Aliás, eu queria, só para complementar, a empresa entrou na justiça contra mim, né? A empresa que saiu. Aí a juíza deu ganho de causa para mim, não, o prefeito fez tudo certinho. Então eu ganhei na justiça, mas o Tribunal de Contas não me perdoou porque eu não respondi, mas não respondi porque não tive acesso, porque eu tinha retornado à condição de vice, né? Foi essa a primeira. A segunda é um caso aí já que já passou, né? Mas é uma coisa, eu não consigo lembrar exatamente o que foi. E a terceira agora foi da UPA, né? Essa terceira foi interessante, porque eu fui em São Paulo me defender, não levei advogado, né? Eram 4 pessoas que iam pagar multa. Eu fui lá fazer minha defesa, com a minha defesa eu consegui me livrar da multa e livrei as outras pessoas da multa também, né? Então eu acho que isso mostra que a gente não tem medo de nada, vai lá falar a verdade, né? Foi um erro do outro prefeito e eu entrei em fevereiro e queriam me imputar a mesma culpa, né? Eu falei, não, eu acabei de entrar em fevereiro, você vai querer me culpar por algo do governo anterior, né? Acabei me livrando dessa multa, eu mesmo fazendo a minha defesa, né? Então, a outra não consigo lembrar, mas é uma coisa também boba, assim, mas todo mundo que faz as coisas está sujeito a ser multado, assim, né? É questão de você atrasar prazo, coisas assim, né? Prefeito, aproveitando esse gancho aí do aterro sanitário, eu gostaria que o prefeito falasse o seguinte: muita gente acha que a taxa do lixo é uma prerrogativa do prefeito, e na verdade não é. É uma lei federal, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre isso? É uma lei federal que vem de cima para baixo, não temos o que fazer, a gente tem que Não cumprir dá pra a lei. negar. Não dá para negar, é uma lei federal, você tem que cumprir, na verdade, a lei. E por incrível que pareça, eu sempre falo para meus colaboradores que nós não deveríamos ter colocado junto com o IPTU. Deveríamos colocar de uma outra forma. Porque as pessoas acham que o IPTU que aumentou. Não foi o IPTU que aumentou, foi a taxa do lixo que faz com que a conta seja mais salgada, né? Mas na verdade não houve aumento do IPTU. Houve sim a taxa do lixo, que agora é cobrada, é uma lei federal. A gente não pode se furtar a também colocar no município, né? Foi isso que aconteceu, né? Prefeito, 2 assuntos polêmicos que eu queria ver o que o senhor tem a nos dizer. Primeiro, a turma fala muito de uns postinhos de concreto, de ferro, não Acho que sei. é plástico, né? Plástico? Eu acho que é Sim, plástico. Foi espalhado em várias avenidas Sim, aí. sim. Aquilo lá o pessoal não entendeu muito aquilo, por que daquilo. A questão vamos falar assim, são estudos, né? Por isso que as pessoas falam Que nenhuma não cidade entendem. tem isso, só aqui. Não, algumas poucas têm. Deve ser muito poucas, porque eu ando muito e nunca vi nenhuma. É a questão da mobilidade, de você dar segurança para o pedestre, né? Na verdade é esse o nosso lema desde o começo, dar segurança para o pedestre, né? Aliás, eu estou indo, né? Não sei quando vai passar o programa, mas estou indo receber um prêmio, né? Agora apresentar a proposta do Boulevard lá em Lima, né? Para mostrar como é que foi feito esse processo todo e que somos 2 cidades brasileiras presentes nesse congresso lá, Registro e Jacareí.
vamos falar dessa questão dos projetos da mobilidade também, né? Tudo é para preservação do pedestre, para valorizar também a bicicleta, né? Tudo para mobilidade urbana voltada para o lado mais humano das pessoas, né? Tem Então, gente mas, que não entende, mas é uma questão técnica. Isso aí vem lá de, assim, as pessoas que estudam chegam nessa mas alguns conclusão. lugares é um pedacinho de 5 metros, o resto está sem nada. Quer dizer, então é meio estranho, porque o pedestre anda na faixa toda. Em alguns lugares tem 5 metros ali desses caninhos e depois. Assim, o que as pessoas podem fazer, a gente também tem um dever de explicar. Conta um caso concreto, diz por que que é assim. A gente vai lá e explica tecnicamente. Aí a pessoa, beleza, tá bom, não tá bom. Outra questão polêmica que aconteceu, questão da ambulância. Sim, Foi muito explorado durante a campanha. sim. Até o Renato Bolsonaro falou no microfone para 99, uma ambulância só no município ficou. O que aconteceu? Não, na verdade, uma ficou porque ela quebra, ela tem um monte de problemas assim, né? Hoje nós vamos ter 4 ambulâncias. Né? Mas tinha uma só. Não, mas tinha por conta que estavam sendo arrumadas, né? Ambulância é uma coisa que vocês não imaginam o que ela roda, né? Todo dia, toda semana, né? É uma questão absurda o que ela roda todos os dias também. E quando nós chegamos ao governo só tinha uma, né? Depois Mas vinha do Fantin. Sim, tinha só uma. Depois passamos a ter 2 e 3. Mas é que elas quebram. Aí voltou a ter Agora uma. vamos ter mais 2 e mais uma. Vão ser 4 agora, né? Já estão sendo compradas, adquiridas também. A gente fez um pedido de empréstimo para a Câmara, né? De 8 milhões para a gente comprar, inclusive, 2 ambulâncias. Mas eles falaram, não, questão política, não vamos aprovar esse ano. Todo prefeito faz empréstimo, né? Eu estou pagando empréstimos do outro prefeito, e vai até 2040 esse empréstimo, né? Então Jesus amado. todos os prefeitos fazem empréstimo. Eu fui o único que não fez empréstimo, né? Eu peguei só 8 milhões que eu queria para poder comprar Mas 2 ambulâncias. 8 milhões, 2 ambulâncias? Não. Ah, Entre as outras coisas, entendi. 2 ambulâncias para terminar 2 postos de saúde, do Alain Correia e do Serrote, né? Para fazer algumas intervenções em ruas, né? E também para trocar a arquibancada do estádio, que ela está condenada, vamos dizer assim, né? Então eram 5, 6 fatos, 8 milhões, né? Então, até onde eu sei é que Sim. existe já na conta da prefeitura uma emenda impositiva já para a licitação da ambulância, Sim, né? já está correndo. A licitação já está correndo, né? Acabei de assinar semana passada. Então, em breve elas serão adquiridas também. Assim como vamos adquirir para o novo prefeito 2 retroescavadeiras. Estamos comprando 2 retroescavadeiras para deixar pronto para ele. E o nosso equipamento já é bem encorpado, né? Vamos dar mais condições para que eles possam trabalhar bem. Na parte agrária também, não sei se você sabe, a gente atendia 15 pessoas quando eu entrei. 15 produtores rurais. Hoje atendemos 115, né? Temos vários equipamentos, trator, máquina, colocar sementeira. A gente já ganhou do governo do estado, comprou alguma coisa. Compramos até o caminhão Munk, né? Que a gente alugava. A gente alugava caminhão Munk e a gente comprou agora para poder não ter esse gasto também, né? Para trabalhar no meio ambiente, poda de árvores, essas coisas assim. Outra Aliás, tradição antiga, Newton, aqui que muita gente reclamou, a Expo Vale, que parou. A Expo Vale tem um problema técnico, né? Que ainda não é da prefeitura, né? Nós estamos agora resolvendo essa questão. Tinha 2 proprietários antigos, né? E na hora de fazer o acerto foi feito com apenas um deles. Então agora o outro entrou na justiça. Aí fizemos uma proposta a ele agora faz uns 2 meses. Parece que ele aceitou, o Joaquinzinho lá de Santos, né? Então temos que legalizar, passar ele não sei se você sabe, a Expo Vale tem 60 mil metros, acho, né? Mas do lado dela tem mais uma área de 60 mil. Então ele vai ficar com a área que não é construída e mais uma parte no final. Ele aceitou isso, né? Aí nós podemos começar a trabalhar nela. Quando eu cheguei no governo de 2019, havia até uma construção de boxe lá, né? Mas estava meio irregular. Acabei bloqueando e parando também, né? Mas é uma questão jurídica que nós não podemos ainda tomar conta dela sem Tem uma esse história que tinha acordo. sido vendida aquela área. Como é que é essa história? Sim, mas foi entrado em acordo com um deles, mas não com o outro. Entendeu? Então o outro agora entrou na justiça e estamos resolvendo a parte dele. Ele vai aceitar essa proposta, disse que vai aceitar, então daqui a pouco vai ficar disponível também para o município. Aliás, como a Expo Vale tem mais 2 áreas bem importantes, né? Uma é da FEPASA, que a gente conseguiu fazer a matrícula daquela área, são 200 mil metros quadrados, ali a gente iria fazer a nova prefeitura também, né? E um parque gigante para a cidade. E uma área lá no Serrote, depois do Ribeirão Branco das Palmeiras, uma área de 400, 500 mil metros, que foi doado pela Repsol, pela prefeitura também. Lá a ideia é fazer um distrito, né, industrial. Uma área bem gigante que a gente recebeu por doação, né?
Bom, e outra questão também interessante saía muito boato durante a sua administração de empresas que estavam chegando. Então se falava que o Mercado Livre vinha para cá, se falava que o McDonald's vinha para cá, se falava que um outlet ia ser feito na BR. O que aconteceu? Um grupo chinês também, né? É o grupo Coreano. grupo coreano. Coreano. Esse grupo coreano que tá ainda com a intenção de usar essa área da Repsol. Eles vão construir um condomínio de indústrias, né? Essa ideia ainda está Ainda está tá vingando. viva, tá o vingando. resto das coisas. Nós precisávamos tomar posse Tinha da a van área. também. Hã? Tinha a A van van também. foi uma coisa meio particular, É. não veio com a Sim, gente, sim. né? Mas o McDonald's, ao que tudo indica, vai começar a construir agora brevemente, né? Ele vai se instalar Numa nova área. uma né? nova área, que aquela área acabou não dando certo, não sei qual é o motivo, né? Vai ser ali perto da entrada do Jardim Esperança, o McDonald's, e também Hotel Outlet. Ibis, Hotel Ibis, né? Com 115 quartos, 8 andares também, e mais um posto grande, e no segundo momento um shopping, né? Aí sim, com outlet, outlet. Isso, Mas, pergunta, você foi prefeito, por que tudo aqui é tão demorado no Vale do Ribeira? A gente vê outras já regiões. foi pior, viu? Mas não, eu vou lhe contar, nossas regiões, do dia para a noite está feito um hotel novo, está feito um McDonald's, aqui fica, entra ano, sai ano, está vindo um grupo, está vindo, não vem e tal. O que acontece com a gente, Newton? Olha, infelizmente são interesses, né? Interesses que atrapalham. Em vez das pessoas colaborarem, às vezes elas atrapalham. Então, precisa assim, com que todo mundo fique mobilizado para atrair mesmo as pessoas. A gente criou agora, né, o departamento lá, Diretoria de Desenvolvimento Econômico, ela tem atuado de forma bem consistente para poder abrir espaços, né? Tem mais 2, 3 empresas que estão investindo forte aqui, né? Agora a Volts ganhou 3 milhões do governo do estado no Investe de Registro, né? E também tem aquela firma Movep. Multipoint também. Multipoint. Também vai fazer uma área bem grande, também investe em Perto ali registro, da Acer. Ali, né? perto da Acer ali, né? Então ali vai ser construído um negócio bem bacana também. Então são duas coisas que a gente conquistou aí, né? Prefeito, o senhor falou sobre 85% de conclusão, né, Sim. do seu Plano de plano de governo. governo. E eu falei aqui para o Samuel Uhum. que no plano de governo dele existe algo que é um sonho antigo do registrense, que é aquela final da Wilde José de Souza, né, criar um Sim. viaduto para outro lado lá da Vila Ponce, e eu me lembro muito bem que também existia isso no seu plano de governo, eu acho que Sim, existiu sim, no essa no foi a Gilson parte. Fantin. Sim. Por que trava? Todo mundo promete, já pegando um gancho do doutor aí, Não, por aqui que é impressionante, né? chega na realidade o negócio não Não acontece? acontece. É falta de verbo? O que é? Falta de, vamos dizer, força política, né? Porque na verdade isso aí são verbas federais, né? É muito alto o valor ali, né? Os projetos foram todos Sim. entregues em Brasília. Nosso departamento de planejamento fez todos os projetos, né? Estão todos em Brasília, aguardando que alguém, né, possa lá se manifestar e nos Porque, forneça por exemplo, recursos. Pariquera-Sul tá lindo lá, né, o trabalho, né, o levantamento da ponte, não sei se o doutor tem passado por ali, tá bonito os trabalhos ali. Eu falei, puxa vida, isso também poderia estar acontecendo ali na nossa BR, ali, emendando um pedaço da cidade com a outra. Por exemplo, o Arapongal de cima. Se você perder a entrada, meu amigo, você tem que fazer o retorno lá para baixo. Você perdeu uma meia hora para poder ter a oportunidade de voltar para a rota certa. sim. Ali também caberia um belo viaduto, né? Sim, sim. Enfim, será que não tem um deputado, uma Pelo pessoa jeito, que pelo possa... jeito não teve, né? Porque isso depende muito da força política lá em cima. Por em exemplo, você Brasília. esperava isso do Samuel, falando sinceramente, que ele poderia, lá de dentro de Brasília, articular isso para você? Olha, não é fácil, né? Não sei se só um deputado federal consegue isso, né? Porque é um montante considerável, né? Sim, sim. Eu- É muita grana, Não né? sei se você chegou a ver aí, 80% todos os prefeitos que foram reeleitos com mais de 78%, 80%, foi que tiveram investimento maciços de emendas federais, né? Ou estaduais. É muito recurso, né? Sim. Então, todo mundo que teve muito recurso acabou sendo reeleito com alto, né? Com muita facilidade também. Mas ali é muito dinheiro, né? São 25 milhões para fazer um negócio desse ali em cima da pista. Então, não é fácil, não. Tem que ter Milton. muita força em Brasília, né? Para fazer justiça, quem é um deputado que te ajudou? Que ajudou o município? Não, na verdade, eu tive apoio de vários deputados, né? Sei, mas quem que se sobressaiu? Foi muito assim, sabe? Muito, vamos falar assim, eu não consigo É lembrar tudo de todos verbinha eles. pequena? 500 mil, 800 mil, né? Sempre foi assim, né? Nunca foi assim, negócio de 2 milhões, 3 milhões, né? Que eu saiba não, né? Então, Migalha. André do Prado,
a Coimbra, né? Tem uma que agora trabalha em São Paulo também, que me ajudou bastante também, no começo, uma mulher, né? Que esqueci Renata o nome Abreu? dela. Renata Abreu também ajudou um pouco, né? Mas porque eu tive, como eu falei, a relação com os vereadores sempre foi muito boa. Eu não dispensava apoio de nenhum deputado, inclusive do PT também. A Sandra trouxe vários emendas aqui, né? De pavimentação também. Então todos os deputados ajudaram, mas ninguém assim, né? Estourando a boca do balão, né? Porque eles são limitados com relação às verbas, né? Tem mais registro, teve um apoio mais do governo estadual, sim, aí sim, né? Porque a ITEC e a FATEC são 40 milhões, né? Eles passaram 1 milhão agora para a gente começar a pedra fundamental e o projeto. O ano que vem mais 25 milhões para a ITEC e FATEC e depois mais 18 milhões, né? Isso, acho que o governo estadual por si só que foi quem mais ajudou, né? Deputados, vários ajudaram. Coimbra ajudou bastante. Mas verba assim, pá, aqui. É que são muitos deputados que eu não vou falar para não ser injusto com os demais, né? Mas ninguém sobressaiu. Ninguém sobressaiu. Mas as coisas mudaram, viu? A questão do trânsito hoje, ninguém acredita que a gente paga 350, 400 mil de subsídio por mês, né? Para o transporte coletivo, né? Para ele estar funcionando. Então, 350, 400 mil por mês a gente paga para a aviação. Todas as cidades estão fazendo isso, né? Todas as cidades estão fazendo isso, mas fica inviável. Fica inviável. Só para você ter uma ideia, a gente tinha um movimento em 2018, 205 mil passagens por ano. Hoje caiu para 110, 120, né? 80 mil a menos, né? Muita motocicleta, bicicleta, automóvel, tal, carro de aplicativo, tal, né? Uhum. E uma coisa que eu gostei foi que eu coloquei o bilhete único, né? Que existe em registro. Começou timidamente, hoje, esse mês agora, foram 3.200 pessoas que usaram o bilhete único, né? Vai de um lugar, principalmente do Agrochá, vem do Agrochá para algum lugar da cidade. Paga uma passagem só. Paga uma passagem só. Então isso é uma coisa que funcionou bastante. E incrível, por incrível que pareça, o passe é gratuito para os idosos. Sabe quantos? 30%, né? 30 mil pessoas usam, né? 35 mil pessoas usaram o bilhete gratuito. Aí tem que subsidiar, a prefeitura tem que subsidiar, não tem jeito. Não, certíssimo. Outro assunto polêmico que ele fala é o seguinte, vamos ver esse negócio dos radares, que deu um buchicho danado, o pessoal foi multado, o pessoal ficou bravo, o que aconteceu com isso, como é que você vê isso? Olha, o radar, as câmeras de monitoramento, elas têm duas funções, né? Primeiro, preservar, né, a incolumidade das pessoas, né? Evitar acidentes, etc e tal, educar para o trânsito, porque existem umas coisas de 40 km, mas elas não multam, né? Só multa aquela na Praça Nakatsugawa. As outras não, é apenas para educar as pessoas, para elas terem mais cuidado no trânsito também, né? E tem a questão da segurança pública também, que ajudou bastante a evitar crimes, evitar várias coisas. A própria presença da câmera já espanta as pessoas, né, que vêm com más intenções para nossa cidade. Mas tem gente que foi multada. Sim, mas foi multado quem em tese, né, infringiu a lei. Eu não fui multado nenhuma vez. Fui multado pela Zona Azul, entrei com recurso, foi negado, não tem problema, a vida segue, né? O prefeito paga multa também? Paga multa, mas na Zona Azul, que eu paguei, mas eu entrei com recurso, foi indeferido, mas eu não uso a carteira, né? Para falar, não, eu sou prefeito, isso nunca faço. E a Zona Azul, como é que tá a coisa? A Zona Azul tinha um carro que foi apreendido até o dia desse, né? Sim. O carro da Zona Azul estava irregular. Sim. Mas a questão da Câmara é uma questão muito polêmica, né? Porque também estava no nosso plano de governo, A intenção não é multar as pessoas. No começo ela começou a multar muito, hoje ela multa 10% do que multava no início, né? Só para quem... Mas eu vejo assim, eu tô lá na coisa, aí o cara tá com a moto aqui, né? Aí começa aquele sinal verde que faz sinal verde, vermelho, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Quando chega no 3, o cara passa no vermelho, por que não espera mais 2 segundos, né? E qual o custo mensal das câmeras? 215 mil agora. Começou mais, eu já diminuí. E a intenção é diminuir mais ainda. Era um pouco mais, era 250, 215. Eu tirei algumas câmeras, coloquei outras em locais que se mostraram mais necessárias também, né? E a ideia talvez é tirar um pouco mais agora, né? Para tentar equilibrar, na verdade, né? Porque é uma despesa grande, 2,5 milhões por ano, né? É grande. Mas você acha que, de certa forma, essas multas não te jogaram um pouquinho para baixo, não, Newton? Com certeza. Porque é uma rejeição, não, né? Foi. É o primeiro prefeito que implantou um projeto dessa... Foi. Isso eu tenho consciência, né? O radar foi o que me levou lá para
para rejeição maior, né? Uhum. Mas assim, só leva multa quem Não, mas também infelizmente... o custo do radar que foi explorado, porque é um elevado dinheiro, 2 milhões, era mais, era 300 mil por mês, né? Não, acho que era de 270, agora tá dava 215, dava né? É. 3 milhões e meio por Dava, ano. dava. É, É muito elevado, mas acho que É. a questão da segurança, você vai ver, você coíbe o crime, né? Você coíbe, não permite que as pessoas se aproximem. Muitos crimes foram desvendados através das câmeras, né? Muitos, né? Mas algum foi estudado, alguma multa? Pelo seguinte, eu levei 2 multas, 2. todo esse tempo. Eu não Duas, levei nenhuma, eu também. uma foi porque eu vacilei mesmo, eu paguei, não tem nem que questionar. Eu passei um farol vermelho por questão de atraso, é errado, não façam isso em casa, pessoal, pelo amor de Deus. E a outra foi o seguinte, eu moro ali na Gersoninápolis, pertinho da Festolândia. Sim. E a minha garagem, ela tava completamente destruída, porque teve um problema de cano, etc e tal. Então eu tava trocando o cano e eu tinha que guardar o carro lá fora. Sim. Só que o que acontece, doutor? A guia é amarela. E eu deixei meu carro lá uns 4 meses lá fora. Aí a prefeitura passou lá e me notificou. Tudo bem, né? Multou, paguei a multa. Só que eu até conversei com o Vander uma época. Falei, Vander, o endereço que eles estão multando é exatamente o endereço da minha residência. Será que não teria que ter ali um chorinho, alguma brecha para que eu pudesse me defender? Né? Sim. E aí, só que aí eu deixei rolar e tal, mas eu fiquei chateado por essa questão. Falei, pô, é meu endereço, eu não tenho onde colocar o carro. A não ser que eu comprar uma gaveta embaixo da terra e guardar o As carro pessoas lá. ficam com raiva da gente, né? Mas eu fico assim, nossa, o que eu vou fazer, né? Eu acho que as pessoas também que multam às vezes, elas não precisavam ser tão exageradas, entendeu? Quando a pessoa coloca o seu carro na frente da sua garagem, o cara vai lá multar pra quê, né, meu? Exato, na isso frente aí, da é sua isso aí, garagem, prefeito. É isso. Eu não tinha onde guardar o carro. Você tá atrapalhando quem? Só você mesmo, entendeu? Isso, prefeito, é isso. É isso. É isso aí. Isso é É falta isso de razoabilidade na aplicação, né? Então, acho que é um exagero, eu vou confessar, né, dessa ação. Na né? época foi até falado com o Bolsonaro, eu acho que era seu Sim, secretário sim, de trânsito. Exatamente. Então, foi falado, isso, mas... Isso é interessante, depende muito da cidade. Até eu comentei o dia desse. Campinas, por exemplo, funciona assim. Da meia-noite às 6 da manhã, Sim. os sinais são liberados. Você não precisa parar no sinal vermelho. Você só olha os dois Já- lados e já atravessa, vi. não multa. Minas Gerais eu vi muito. Mas aqui Outras também, cidades- aqui também é assim agora, tá? Só Agora para- é assim? Ah, é? Outras cidades não, eu pedi são- pra- depois da meia-noite, então... Outras Flexibilizado. cidades, eles dão um cartão. Você mora na rua Gersoninápolis. Você vai na prefeitura, no departamento, e fala, eu moro na rua tal. Eles te dão um cartão Isso, que é interessante. colocado no carro. Se passar a fiscalização, eles vão olhar, vai dizer, ele mora aqui na frente. interessante Você está isso. liberado. Boa Tem ideia. cidade que faz isso. Boa Tá ideia, cheio. É um problema boa ideia, de... boa ideia. Aí, organização. Samuel, com certeza ele vai estar assistindo esse podcast. Boa ideia. Fica a dica aí. Boa ideia. Ser razoável é isso, né? O cara mora em frente à casa dele, deixa o carro ali, deixa. Então, que na deixa. verdade, é o tipo da coisa que é fácil para resolver. Verdade. Como, por exemplo, criar o cartão de idoso. É prático. Você vai na prefeitura, vai lá, tira o cartão de idoso, coloca, você está liberado. Sim. Agora, certas cidades, o idoso pode parar em qualquer lugar. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Tem cidade que não. Tem cidade que você pode parar só na vaga de idoso. Quer dizer, o problema da legislação não é uniforme. Sim, é verdade. Agora, esse cartãozinho na frente do prédio é lotado em vários lugares. E o sinal vermelho, eu não sabia que o registro está valendo isso agora. Você pode atravessar o sinal vermelho de madrugada. Não, depois do certo horário eu falei, mano, Da pra eles meia-noite às aliviarem. 6. Da meia-noite às 6 eu pedi para o pessoal não ficar, né? Flexibilizado. Porque Eu vejo segurança, né? isso, é isso que eu ia falar. Eu vejo com bons Segurança, olhos, porque madrugada a Em gente sabe que tem muito Campinas, o pessoal malandro. parava, exatamente, depende do é. bairro, vinha o cidadão com o revólver lá para Eu assaltar. sei, aí não dá, né? Aqui não tem isso, ainda bem, né? É. Prefeito, outra questão. O que você acha que vai acontecer com o registro agora, a partir do Samuel, você que Conhece ele bem, né? conhece bem ele, conhece a prefeitura, você acha que vai mexer na coisa? Como é que você vê a administração dele vai ser? Eu tô meio que, como falamos, vamos dizer assim, aguardando, né? Tô na expectativa, porque ser prefeito hoje de registro é diferente, né? A cidade cresceu tanto, né? E hoje que o sistema mudou tanto. Hoje na prefeitura, desde 2019, implantei o sistema OnDoc. Então nada é quase no papel, tudo eletrônico, né? Isso deu uma agilidade muito grande à prefeitura, né? E a gente economizou, desde 2019 até agora, mais de 5 milhões e meio de folhas de papel, né? 5 milhões e meio de folhas de papel com o sistema OnDoc. Então as coisas aceleraram muito também.
A cidade tem vários problemas agora. A saúde, na minha opinião, ela está bem. Em todas as avaliações externas, ela está bem, né? Atendendo bastante a população em termos de quantidade, de qualidade também. Tem problemas, sempre vai ter problemas. A saúde é um problema muito sério, a saúde, né? Porque a população acaba trazendo os seus problemas para a prefeitura tomar conta e às vezes a gente não dá conta. As especialidades nós não temos também e não podemos prometer porque não temos recursos para isso, né? Então, tem uma ação conjunta com o Estado, né, com a União, então, mas nós estamos em termos de equipamento, de médicos hoje. Quando eu cheguei, não tinha médico em todos os postos. Hoje tem em todos os postos também. Então a gente está bem servido, remédio também não tem faltado, né? A UPA hoje ela atende bem a população, de uma forma até rápida, mais rápida até que no particular às vezes, né? Então eu recebo mais elogios do que problemas. Problemas sempre vão existir na saúde, né? E a gente quer ser uma pessoa bem justa para atender todo mundo mesmo, sem qualquer discriminação, né? No transporte também a gente tem feito isso bastante bem, né? Então acho que eu, como registrense, vou torcer para que o Samuel possa ter um bom mandato, né? Ele tem todo o gabarito para isso, toda a experiência para isso também, né? Espero que ele consiga montar uma equipe também que possa atender a população. Mas é claro que a cidade hoje está bem diferente, né? Então, Trânsito está complicado. o trânsito está complicado, que é uma coisa boa para quem depende do comércio, né? De certa forma é uma coisa boa você ter Sim, problema no sim, trânsito, né? Porque a cidade depende muito do comércio também. Essas questões da federal, quem sabe agora ele, né, com a sua experiência de deputado, possa também angariar mais deputados nessa ação de buscar recursos, né? Então acho que isso agora poderá ser possível. E eu torço para que ele dê certo, né? Porque ele é uma pessoa que eu sempre apoiei, na verdade, na política ninguém. Eu já deixei de ser candidato a deputado 2 vezes para poder apoiar o Samuel, porque a contrapartida para ser candidato era apoiar outro candidato. Falei, não, eu tenho o pessoal da cidade, então sempre apoiei. Então, Certo. então é verdade, eu não vou mentir uma coisa que não é verdade. Então, E o prefeito se considera amigo do Samuel Moreira? eu considero amigo. Ou vai ser uma... Ele foi no meu aniversário de 50 anos, nunca vou esquecer, né? Então, Ou vai ser um ele, apoio de longe, assim? e ele falou, não, ele falou, Newton, senti que na sua festa foi uma festa de amigos, né? E minha vida sempre assim, amigos de verdade, né? Amigos de verdade, que eu gosto de construir assim uma amizade, né, duradoura, né? Então, eu sou amigo dele, da família dele também. E eu vou estar ali disponível para poder ajudá-lo. Até algumas ideias, né, que a gente não conseguiu colocar para frente, e vou poder auxiliá-lo. Algumas coisas para poder enfrentar os dilemas que nós temos também aqui, de folha de pagamento, né? Enfim, plano de carreira. São questões assim, hora extra. Tem um monte de coisa para Então ele você pode resolver. esperar uma transição bem tranquila. Não, já começou, né? Já começou. Então, Maravilha. Já indicaram 2, já dois foi. já está indo. Então E lá- nós vamos fazer todo o possível para que ele possa O Newton é tomar transparente. conta, isso tomar não tem conta de problema. Parabéns, todas as parabéns. questões, Não, né? porque esse é outro cara, fica Não, travando que ali, isso, faz um não, jogo Newton, duro, vou né? lhe fazer outra pergunta, fora. Você gosta de política, foi candidato, ganhou e tal. Saindo da prefeitura, você vai pendurar chuteira ou vai ser candidato a deputado, alguma coisa? O que você pretende Olha, fazer? foram 7 mandatos, né? Só 7. folguei uma vez na minha vida. A única vez que eu não fui eleito foi a vez que eu consegui resolver economicamente a minha vida, por incrível que pareça, né? E eu acho que agora eu quero descansar um pouquinho. Eu não sei o que eu vou fazer ano que vem. Eu estou fazendo várias experimentações do ponto de vista do que eu vou fazer ano que vem. Eu Não acho sei. que o Newton vai ter um ano sabático, Ano jogando sabático. muito xadrez. Olha, seria bom, viu? Seria bom, seria bom. Mas eu pretendo, assim, não sei ainda o que eu vou fazer. É uma incógnita, né? Eu estou experimentando várias possibilidades. Na política não devo continuar, pelo menos por enquanto. Vai ser sabático do ponto de vista da política, sim, né? Mas da questão profissional ainda eu tenho gás, né? Sou um professor. Fazer parte do conselho é uma coisa que me trouxe muito orgulho para minha família. Foi o primeiro do Vale do Ribeira a fazer parte do conselho, né? E muita gente pensava que a gente ganhava muito dinheiro, nada. Era 600, Não ganha nada. Minha sobrinha foi 600 reais colega por dele. mês ajuda de custo. Não dava nem para passagem, né? Eu ia de ônibus lá, pegava ônibus e ia para lá. Mas é uma coisa muito... A Priscila, né? Muito É, a honrosa. Priscila, minha sobrinha. O governador teve com você, ouviu o vídeo e tal. Será que ele não vai lhe convidar para algum lugar? Não sei, Se vamos... convidar, você aceita? Depende muito da área, né, Cristiano? Como você sabe, todos sabem, eu já estudei em 7 faculdades, né? Então meu currículo é bem vasto, né? Para a área da cultura, área do esporte, área da educação, enfim, área do trabalho também, então, saúde também. Então, o currículo é bem amplo, né? Depende, não sei se ele vai fazer, mas eu estou aí para ouvir as propostas e ver o que é melhor para mim e para minha família também, né? Que a família da gente foi a mais Mas se sacrificada nessa vida de For política. convidado, você vai.
Não sei, né? Depende do lugar. Depende do lugar, né? Depende do lugar. E como é que foi a sua relação com o Renato Bolsonaro? Porque o Renato Bolsonaro, como a gente fala, é amigo novo, porque você não convivia com Sim, ele. claro. Não, uma pessoa que eu aprendi a admirar, gostei muito de conhecê-lo, né? De conhecer a sua família também. Uma pessoa bem do bem, né? Bem amigável. Foi uma relação muito cordial. Inclusive aquela cena de eu gravar aquele vídeo inicial ao lado da foto da mãe dele, é uma cena que ficou na minha cabeça, né? A mãe dele fazendo o sinal de positivo. Tudo que eu faço na minha vida não me arrependo, entendeu? Então o Renato foi assim, uma coisa que eu aprendi a gostar, admirar também, né? Ele foi um vereador muito eficiente lá em Praia Grande. Praia Grande. E foi um chefe de gabinete muito bom em Miracatu, né? Então ele tem qualidades humanas, né? Que o credenciam para buscar, não sei qual vai ser o seu futuro político, né? Mas ele tem muito futuro na política e eu não me arrependi de estar ao lado dele, né? De apoiar, como diz, Renatiano, né? Renatiano. William, estamos chegando ao final. Posso fazer a Faz derradeira? a derradeira pergunta Então pro vou Fique à Nilson. vontade, William. Deixei a pior por último aí. Pouquíssimas vezes eu vi Nilton Herota um pouquinho acima do tom, né? Quando você gravou aquele vídeo lá, dedicado ao tatu, né? Ah, sim. É de conhecimento de todos, né? Que houve uma treta entre vocês aí, né? Motivado por aquele possível projeto de lei, né? Uns falam que é projeto de lei, outros não. Que os vereadores teriam que ter os seus assessores com o Nível grau universitário. superior, Sim, né? sim. Ao nível... Verdade. E aí, o prefeito gravou um vídeo, né, com a sua versão, o Tatu recentemente publicou, né, Sim. falando que foi arquivado pelo Ministério Público e tal. Isso foi uma motivação política pelo período ou não, Nilton? Não, na verdade, porque eu não sabia do que tinha acontecido, né? Uhum. Eu estava bem tranquilo, mas o Fábio, com todo respeito, foi meu atleta, ele carregava ele de moto para jogar futebol, né, quando eu era moleque, né? E eu particularmente gosto dele como pessoa, né? Mas como político ele cria um clima meio assim, sabe, insustentável do ponto de vista de criar um terror dentro da cidade, querer exagerar nas coisas, né? O Tatu tem bastante Tem paixão, bastante né? paixão, assim, né? Tudo que ele vai fazer, ele tem bastante moleque, paixão. né? Moleque, assim, no sentido de ser novo, né? Então, eu acho que ele, assim, ao não aprovar as coisas que eu propus, né? Por exemplo, o empréstimo de 8 milhões, ao não aprovar o plano de reestruturação da educação, que eu construí com muito carinho, né? Aliás, a reestruturação da prefeitura, quando eu entrei em 2009, foi eu que fiz, né? Queriam pagar 250 mil para uma empresa. Falei, não, eu levo para casa e faço no final de semana. E fiz, deu certo, né? E agora também esse plano da educação que eu fiz, totalmente atualizado, eles não aprovaram, dizendo que era questão política. E não era, né? Porque eu sou um cara da educação. Eu queria dar mais estrutura para manutenção das escolas, para formação dos professores, para cuidar dos surdos mudos também, que é uma coisa nova da coisa, ele negou. Mas eu estava quietinho. E eu não gosto de brigar, não sou um cara do bem, mas ele que me provocou. Né? Uhum. Como ele me provocou, eu falei, vou achar alguma coisa. E pesquisei e vi todas essas irregularidades, né? Então a coisa vai prosseguir ainda, né? Uhum. Então vamos ver o que vai acontecer. Você fez um vídeo completo, colocando lá trecho da sessão, foi. Rafa Freitas falando, Rafa Freitas citando falando que foi inconstitucional, Dr. Hans que o Dr. e Hans tal. não queria que aquilo acontecesse, né? Sim, E assim, eu que criei o cargo de assessor parlamentar. Quando eu criei, aliás, foi eu que criei o cargo de assessor parlamentar na Câmara, como também acabei com todos os cargos de comissão da Câmara, só deixei de diretor, quando eu era presidente em 2008, podem conferir isso, né? Quando eu cheguei na prefeitura em 2019, eu acabei com 200 cargos de comissão que tinha, na época ainda da ex-prefeita. Aí ficaram só 60, 40, 55. Eu eliminei 200 cargos de comissão. Eu sou contra cargo de comissão. Eu sou contra a troca de cargos por política, né? E aí aconteceu isso aí que ele fez. Eu falei, vamos ver o que ele fez. Aí comecei a pesquisar e eu sou bom para pesquisar, né? Entendeu? E aí consegui achar todas essas irregularidades. Falei, quer brigar? Briguei. E aí fomos em frente. Quando eu achei que ele ia sossegar, ele voltou à tona. Falei, então vamos continuar. E assim a coisa ainda vai continuar. Bom, reza a lenda para encerrar, Sim. que algumas cabeças dentro da Câmara atualmente Sim. te prometeu te caçar. Não ainda há esse problema ano. nenhum, não tem nenhum problema, né? Estou preparado para o que der enviar, entendeu? Como eu faço sempre as coisas corretamente, durmo, né, todos os dias muito bem, pode até caçar politicamente como aconteceu com o Gilson, né? Depois que passou o tempo, provaram que, né, que não tinha nada de concreto, né? E sabe que qualquer parecer pode ser de um lado ou de outro, né?
Também é o tempo, não tem mais tempo. Não, A gestão termina daqui pode 2 fazer. meses. Talvez até eu saia antes, por problema até de buscar alguma coisa para fazer ano que vem. Talvez eu tenha que sair um pouquinho antes de acabar o ano, né? Sim. Então eu não estou preocupado em sair. A política nunca me deu nada. A única vez que eu consegui evoluir quando eu não fui eleito, entendeu? Eu fiz umas coisas por particular e consegui fazer coisas boas, né? Então não me preocupa não. Quem pagou 4.500 por mês e acabou com a sua aposentadoria para ser vice, fui eu. Eu não me arrependo, fui eleito, tenho que cumprir o meu mandato também. Quem recusou 400 mil para usar na campanha, prefeito, fui eu, entendeu? O dinheiro nunca me trouxe felicidade, então se quiserem me caçar, não tem problema nenhum, né? Estou em paz comigo mesmo, isso que importa também, mas estou preparado para me defender, porque isso eu sei também, né? Tá certo. Tá aí. Chegamos ao final do nosso podcast e eu queria então, para encerrar, franquear os microfones aqui do podcast O Vale em Pauta, que vai prosseguir várias entrevistas e nós certeza. fizemos questão de chamá-lo, porque você contar tudo da sua administração de forma como você fez, franca, aberta, ouvir as perguntas nossas, que muitas vezes algumas são. Você saiu bem de todas elas, mas é um momento para ficar registrado. Então, eu queria que você usasse o microfone do podcast para sua mensagem final. Beleza. Como eu disse, não é muito fácil, né, você ser prefeito, né? Uma das coisas que eu consegui realizar e que me deixou feliz foi diminuir os gastos com manutenção de veículos, por exemplo, né? Hoje elas estão mais ou menos em 45, 50% do que se gastou no último governo. Eu consegui diminuir bastante, né? E a frota aumentou. Então hoje a nossa frota está aumentada, está mais moderna, mais nova, né? E a gente conseguiu hoje resolver a questão da manutenção também. Várias ações que nós fizemos, elas vão aparecer aos pouquinhos para a população, né? O que importa é eu ter a consciência tranquila de tentar sempre fazer o melhor para atender melhor a população. Isso eu fiz, né? E eu e a minha equipe. Eu queria agradecer muito, né, aos nossos colaboradores. São 1.850 funcionários públicos, mais estagiários, né? Mais à frente de trabalho. Todos eles eu respeitei muito bem. Eu tratava assim com dignidade todos eles. Eu quando cheguei lá não tinha lugar para se trocar lá na garagem. Eles têm um vestiário, tomam café. Eu dei o café, dei o pão também depois que, né? Fui ampliando as questões também. Acho que tem que tratar bem todas as pessoas, né? Então, acho que isso eu consegui fazer uma relação muito boa com o funcionalismo, né? Consegui, em termos de valorizar funcionalismo, pode passar 50 anos, não vai ter um outro igual o Newton Hirota. Isso quem fala não sou eu, foram as pessoas também, né? Porque eu dei reajustes reais, além do aumento, né, do RGA, que é o Reajuste Geral Anual da inflação, eu dei aumentos reais para várias categorias, né? Várias categorias, aumentos muito grandes, né? Então, e nós estamos aí com 44% hoje gastando na folha, né? Então, é um nível bem aceitável do ponto de vista do Tribunal de Contas. Então, acho que a questão da relação com o funcionalismo foi muito boa. Agradecer a população que sempre me recebe muito bem, né? A gente vai continuar desse mesmo jeito, simples como entrou, vamos sair assim, vamos continuar sendo essa pessoa do povo, né? Que atende todo mundo, gentil, graças a Deus, né? Fazendo o melhor pela nossa população. E agradeço a vocês, né? Por dar essa oportunidade de poder expor mais. Eu pretendo ainda sistematizar mais o que a gente fez desse plano de governo para poder mostrar para a população ainda esse ano também. Mas desejo sucesso, né? Ao Samuel, ao Fábio Tatu, a Câmara de Vereadores que teve uma revigorada, né? Acho que vai ser uma Câmara Mudança grande. Eu digo que é uma Câmara zen, né? A Câmara zen, que não vai ter aquela agressividade, uma Câmara de construir positivamente, né? Pensando no bem. Então acho que confio muito nos vereadores que estão aí também. E agradeço aí e desejo boa sorte ao Samuel, que ele possa construir uma bela equipe, que nossa cidade possa ter coisas para se lembrar, né? Como a Roda de Violeiros ali no Bloco B, como o nosso Festival da Cidade, que a gente fez com muito carinho para a população, e outras realizações que a gente fez ao longo do tempo que vão certamente ficar na nossa memória. E o mais importante para mim é isso: é sentir saudades desse tempo que passou, que vai nos deixar. E agradecer a minha família pela paciência, né? Porque não é fácil. Agradecer a Eliane também pelo Fundo Social, que ela dirigiu com muita competência, né? Com muita galhardia, equipe pequena. A gente fez um fundo social totalmente diferente, sem gastar nada do poder público, né? Sempre gastando eles mesmos, buscando recursos para poder fazer os seus eventos. E agradecer as parcerias, né? Vários órgãos, várias instituições foram muito parceiras da gente, porque
ter credibilidade leva você a ter parceiros, companheiros, a pessoas que ajudam a gente a crescer também na vida, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Nilton Hirota. William, com você, as nossas despedidas. Obrigado, doutor Cristiano. Obrigado ao Rildo aqui, que faz o trabalho impecável na parte técnica, manda Eu muito nosso bem. técnico aqui, sem ele não anda. Sem ele, nada disso estava acontecendo. E agradecer ao Newton, que eu estava com um peso na consciência. Fica à Porque assim, eu vontade. acho que o papel do homem é convocar outro homem quando a gente vai citá-lo. Sim. Né? Então, eu quero te agradecer por você ter topado. Refiz muitas perguntas que eu tinha feito na sua ausência. Também concordo que você saiu muito bem. E a todos que assistiram, né? Fique ligado aí, se inscreva, compartilha, manda pros amigos, né? Ajuda a gente aí, que em breve vai ter muita gente legal aí pra gente entrevistar, né, doutor? Sempre E, pessoas aqui da nossa região, pessoas importantes que têm história para contar. com Pra certeza. todos vocês, saúde e paz, que eu sempre digo, né? É isso aí, saúde e paz. E o Vale do Ribeira em Pauta segue aí.